Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, 11, 12, 13, ela vai dizendo o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus queridos internautas, nós estamos vendo aqui sobre batalha espiritual. O cristão, ele deve estar preparado em todo o tempo, preparado para a guerra. Porque nós estamos vivendo em um mundo contaminado por idolatria e por tudo que não agrada a Deus. E aí, Paulo, escrevendo aos Éfesos, ele vem dizer que nós precisamos nos revestir, que nós precisamos estar com a vestimenta correta para que nós possamos vencer a guerra contra essas astutas ciladas do diabo. E ele diz assim, nós não vamos lutar contra a carne e o sangue. Por quê? Porque nós não vamos lutar contra pessoas. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos lutando não contra as pessoas, nós estamos lutando contra as ações do inimigo que está na vida das pessoas. Então, por isso que ele disse, nós não vamos lutar contra a carne e contra o sangue, nós vamos lutar contra principados, potestades e hostes. Então, há um reino infernal, há um reino do mal que luta contra Deus e contra aqueles que aceitam Cristo como Salvador, contra aqueles que querem servir a Cristo. É um exército muito grande. E aqui ele fala que nós vamos lutar contra principados. O que é principado? De demônios poderosos da mais alta hierarquia, né? Que está no primeiro escalão, ali próximo à chefia de Satanás, que faz tudo para fazer com que o povo esteja cego diante de Deus. Potestade. Então, todas as autoridades de poderes malignos que se opõem a Jesus Cristo e a igreja. Então, é uma potestade, meus queridos. Então, ser cristão é crer em Cristo. Você não precisa ter medo quando eu falo num assunto como esse. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E por isso nós estamos preparados. Nós estamos preparados para toda boa obra. Então nós precisamos revestir da palavra de Deus. Paulo diz para que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que nós possamos transformar pela renovação do nosso entendimento. A nossa mente é morada de Deus. Então ela não pode ser contaminada por Satanás. Aí fala também das hostes da maldade. Hostes que fala de tropa, fala de exército. É um exército muito grande do inimigo que procura derrotar o povo de Deus. Então, o que eu quero dizer aos internautas, aos cristãos? Nós precisamos ter visão das coisas de Deus para que nós não sejamos influenciados pela obra das trevas. Porque quem pensa que o reino do inimigo é um reino desorganizado se engana, eles são muito organizados. Veja aí que nós temos príncipe, potestade e hostes. É uma hierarquia de anjos do mal organizado. Então o reino das trevas é uma hierarquia organizada para impedir o crescimento do reino de Deus. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos cuidar da nossa família, cuidar de nós mesmos, para que nós possamos estar aptos para lutar nesta guerra. Porque Jesus é conosco. A Bíblia diz que nós conhecemos a verdade e a verdade vai nos dar vitória. Então aqui o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos armar com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com os pés calçados na prontidão do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar armados. Aqui, Paulo usa várias metáforas para exemplificar como nós cristãos
devemos nos armar para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Então ele diz o cinto da verdade é o primeiro. Então, o cinto cingido é o cinto da verdade. Jesus é a verdade, então Jesus precisa estar cingido em nosso corpo. Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. Então o inimigo sempre fala mentira. Às vezes fica ouvindo aí, quando as pessoas nos microfones colocam pessoas possessas, pessoas endemoniadas para estar falando, e eles ficam ouvindo, ficam perguntando, você vai crer no que o inimigo diz? A Bíblia diz que ele é pai da mentira, que ele nunca se firmou na verdade. Eu trago aqui para você ver, Jesus traria aqui um exemplo dos soldados romanos. Quando Paulo falou isso, falou sobre revestir com todas essas armaduras, Paulo estava, parece que se espelhando nas armaduras da época, nas armaduras do romano, que tinha couraça, capacete, escudo, cinto, espada e sandália. Depois ele fala da couraça da justiça. Vestir-se com a couraça da justiça é o seguinte, ser justo, meus amigos. Meus irmãos, nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos com os irmãos. Nós precisamos ser justos com as pessoas que não são crentes. Nós precisamos estar cingidos na couraça da justiça. Seja fiel a Deus, aplicada a palavra de Deus em seu viver para formar defesas que guardam o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. E aqui Paulo nos orienta para que nós não entramos por este caminho, que nós procuramos vestir-se da couraça da justiça. Depois ele fala para nós ter os pés calçados na prontidão do Evangelho da Paz. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo para resgatar pessoas para Deus. Então nós precisamos estar buscando a armadura de Deus, o escudo da fé. O escudo da fé é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvida sobre nós, conforme para nos confundir com a palavra de Deus. Então nós levantamos o escudo da fé como soldados valentes que entra em guerra, porque nós estamos todo o tempo em guerra. Depois fala do capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Então, nós precisamos ter uma mente sadia, uma mente revestida da palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito está aqui. Nós precisamos ler, meditar nela de dia e de noite. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É com ela que nós defendemos das armadilhas do inimigo. Precisamos ler e meditar na palavra de Deus, que é a nossa espada. Essa é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo. É com ela que nós atacamos. Nossa mente deve estar se preocupada com as coisas de Deus. Nós devemos preencher, ocupar nossas mentes para que o inimigo não venha ocupar. Porque qual que é o terreno que o inimigo procura destruir em nós? É a mente. Ele usando a mente, ele usa a boca. Pode ver, o demônio está dentro da mente dela. As pessoas que ficam endemoniadas, o demônio está atuando na mente dela. Até porque você vê, ela fala, né? Não é mais ela que fala, é o demônio que fala nela. Então nós precisamos guardar a nossa mente. Guardar a nossa mente, conservar. Não deixarmos na nossa mente entrando o tempo todo em pensamentos que não glorificam a Deus. O inimigo fica procurando essas brechas, ele é astuto. E ele fica estudando por onde ele possa penetrar. E o que ele quer, o território que ele quer tomar, é tua mente. Tua mente é um lugar que deve ser um lugar, uma região celestial, uma região onde todos os teus pensamentos estão voltados para a grandeza de Deus. Então nós precisamos se preocupar com isso. O inimigo ele é chamado de dragão vermelho, quer dizer, é assustador. Aqui o Apocalipse fala que ele é com 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, é uma visão totalmente esquisita, é uma imagem que não dá para encontrar com a imagem dessa. Então nós temos que ter cuidado. A primeira batalha espiritual que nós precisamos é afastar o diabo de nossa vida. Procurar nos cercar, procurar nos proteger. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em derredor, em volta daqueles que temem. Então nós precisamos estar guardados pela palavra de Deus. Então a nossa mente precisa estar sadia, porque é o primeiro lugar de batalha é o nosso corpo. É onde o inimigo quer destruir. Então de que forma eu estou usando o meu corpo? O meu corpo está glorificando a Deus
ou está glorificando o inimigo. Então nós precisamos vigiar, né, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus para que nós possamos ter o nosso corpo guardado. O apóstolo Pedro diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então Pedro está nos alertando para que tenhamos cuidado, para que uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós possamos viver como servos de Deus, não servindo a dois senhores, para que o inimigo não encontre ocasião de vir perturbar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, cuidar de nós, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, repreende todo um espírito de derrota, repreende todos os pensamentos negativos acerca de Deus e deixa a tua mente ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa que precisamos é expulsar o diabo de nossa casa, da nossa família. Tantos lares derrotados. Muitas pessoas estão na igreja e elas lutam, pregam contra tantas e tantas coisas. Elas estão na linha de frente, mas a sua casa, a sua retaguarda está desprotegida. Ele não cuida bem da sua casa. Na sua casa está muita confusão. Ele não se entende com a esposa. Não se entende com os filhos. Muitos filhos pegaram caminhos errados, caminho de droga, caminho de prostituição. E tudo isso é o que nós precisamos orar, pedir ao Senhor, guarda a nossa casa, vigiarmos e guardar a nossa casa, para que nós não possamos ali servir a Deus e também estar servindo o inimigo. Porque Paulo diz em Coríntios capítulo 6, versículo 15, ele diz que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então, meus queridos, nós temos que procurar guardar a nossa casa, guardar a nossa família, para que nós possamos viver uma vida para o Senhor. Se nós cremos, se nós formos fiel, Deus também pode salvar a nossa casa, como o carcereiro de Filipe, lá quando apresentou-se diante de Paulo, e Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha a casa aí aparecendo, olha a preocupação da salvação não ser somente tua. É importante que você seja salvo na tua casa, mas é importante que a tua casa também, os membros da tua família também seja salvo. Por isso que Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma grande importância em que nossa casa servimos o Senhor, que o ladrão não venha entrar, que o ladrão não venha destruir as fortalezas que está dentro da nossa casa. Então vamos construir fortaleza. Como nós construímos fortaleza? Essas fortalezas nós construímos através da oração, através da vigilância, através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, porque a Bíblia diz que o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então, há duas linhas aí que nós podemos dizer, nós podemos escolher. Se nós queremos ficar com a ação do ladrão, a ação do ladrão é assustadora, o ladrão põe medo, o ladrão traz pânico, mas Jesus traz calma, Jesus traz paz, Jesus traz vida. Então, para que o ladrão não esteja entrando, não esteja minando aí as tuas regiões celestiais, que aqui o Jesus está falando de metáfora. Então, para que o ladrão não esteja minando aí as regiões celestiais aí na tua casa, na tua vida, então é preciso que você vá destruindo essas fortalezas em que o ladrão, não deixe o ladrão roubar a tua paz. Seja paciente, seja calmo, pense para agir. Como cristão, você deve ser diferente. Então, pense para agir, para que o ladrão não venha roubar a tua estabilidade com Cristo. Então, meus queridos, a Bíblia fala em que nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, Jesus fazendo uma parábola, Jesus fazendo outra metáfora, dizendo aí que aquelas pessoas que praticam a verdade, que ouvem a palavra de Deus, que pratica, Jesus considera ele como um homem que faz a sua casa na rocha. E é isso que nós precisamos. A nossa família precisa de segurança. A nossa família precisa de estabilidade no lar. A nossa família precisa de paz no lar. Então,
É por isso que nós temos que expulsar o demônio, expulsar as obras malignas da nossa casa, da nossa família, porque senão ela se desmorona, aí seria como a casa edificada na areia. Mas aqui a palavra de Deus diz que, olha, que aquele que guarda, então ele terá uma casa abençoada, porque será a mesma coisa dele ter construído a sua casa em uma rocha, aonde pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir o que for, ela continua firme. E em terceira parte, nós devemos expulsar o diabo da nossa congregação, da nossa igreja. Então, por quê? Porque ele furta a palavra dos corações. Talvez você diz uma coisa, o indivíduo entende outra, o irmão entende diferente. Então, nós precisamos pedir a Deus harmonia e comunhão na igreja. Porque o inimigo tem invadido muitas congregações. Muitas congregações vivem em dissensão, em discórdia. Isso não é de hoje, meus queridos. Nós vemos Paulo, quando Paulo se referiu à igreja de Corinto, lá que era uma igreja que tinha todos os dons. Depois disso, eu estou ouvindo que há no vosso meio dissensão, pessoas abusando, né, até da mulher de seu pai. Então, muitos problemas acontecendo ali na igreja, o inimigo semeando a semente, semeando o joio, né? Enquanto Deus semeia a palavra, o inimigo vem e semeia o joio, e aquilo atrapalhando. A Bíblia diz que ele semeia o joio no meio do trigo. Então, meus queridos, o joio vai ter que crescer ali no meio do trigo mesmo, porque se arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. Mas o que nós vamos fazer? Vamos ser trigo, meus queridos. Vamos vigiar, né? Jesus fala que enquanto o filho do reino estava dormindo, veio o diabo e semeou o joio. Ele colocou os seus agentes dentro da igreja. Então, quando nós falamos em legião, meus queridos, é um exército grande de demônios que querem atacar pessoas individualmente, querem atacar família, querem atacar a igreja, a sociedade onde nós convivemos. Então, nós precisamos viver em harmonia e nós precisamos vigiar para que nós possamos expulsar toda a obra do mal. Nós estamos em guerra. Jesus contou a parábola do semeador que saiu a semear. Essas aves simbolizam o diabo que vem e arrebata a palavra do coração para que as pessoas não creiam e não sejam salvas. Então, você prega, às vezes até na igreja você prega uma coisa, tem um irmão conversando com outro e dizendo que você está errado, que você não está certo, ou fica alguém defamando a sua vida. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar para que Deus possa vir habitar na nossa vida, na nossa casa e na nossa congregação. E aí que Paulo, né, eu concluo aí essa mensagem de batalha espiritual com esses versículos final. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Fique firme, meus irmãos. E fique no conselho de Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E que essa presa não seja você. Então, que Deus te abençoe. Busque a Deus, faça jejum, faça oração, procure conhecer mais o Senhor e deixa que Deus e o Espírito Santo ocupe a tua mente. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.